Alô, alô, um abraço a todos. Mais uma edição do Saúde e Soluções na tela da Band, no YouTube e agora também fase de teste na Sky para todo o Brasil, nosso Saúde e Soluções, já com algumas edições anteriores já feitas, prontinhas, estão no YouTube. Se você perdeu as edições anteriores, então só procurar no YouTube Saúde e Soluções que você assiste os episódios anteriores. No de hoje eu recebo, aí é a minha opinião, o verdadeiro papa do emagrecimento no continente, Dr. Mauro Giacomi, é nosso convidado de hoje. Vamos falar muito sobre emagrecimento, métodos, procedimentos que vão te ajudar a emagrecer, porém, assim como eu emagreci, quase 50 quilos com saúde e, acima de tudo, com acompanhamento dele, que hoje é meu convidado especial aqui. Dr. Mauro, bem-vindo ao Saúde e Soluções. Obrigado, Everton. Eu que agradeço aí pelo convite, né? Muito bom estar conversando com você, ainda mais sobre um assunto assim que eu gosto tanto. Gosta tanto, domina, e eu conheço bem, porque eu vivi um longo tempo fazendo um monte de procedimentos, tentando de tudo para buscar um emagrecimento com saúde, e curiosamente, vários outros procedimentos que eu tentei fazer foram procedimentos equivocados que nunca me trouxeram resultados práticos, né? E agora sim a gente encontrou o caminho. Ô, doutor Mauro, por que há um processo de tanta gente engordando muito? E aí vamos falar de Brasil, mas eu acompanho, nos Estados Unidos é um negócio absurdo, falam muito de alimentos processados, multiprocessados e tal. Esse é o grande problema, tá ligado também à inércia, as pessoas que hoje exercitam menos, né? Tá tudo muito fácil, na palma da mão aqui você já resolve um monte de problemas. O que está por trás de tanta gente engordando? Na medicina a gente chama isso aí de hábitos da vida moderna, né? Então é um conjunto de coisas que acontecem ali relacionadas assim com dieta e hábitos físicos também, né? Então a dieta hoje ela é hipercalórica, de substâncias que são muito processadas e de fácil digestão, e o corpo assimila muito rápido isso. Tem um excesso de gordura, de carboidrato, açúcar, e isso a gente sabe que não é bom. Além disso, elas não são muito balanceadas, sabe, Eva? Então você não tem ali, na maioria dos alimentos fáceis de digestão, por exemplo, biscoitos, né, doces, não tem fibras, não tem proteínas. Então é uma dieta que ela não é adequada assim para manter o corpo magro. Além disso, o metabolismo das pessoas ele está despencando porque o nível de atividades que ela precisa para viver, quando comparado, por exemplo, a 40 anos atrás, 50 anos atrás, é muito menor. Então hoje todo mundo pega o carro para ir em qualquer lugar, praticamente não caminha, né? As coisas estão muito disponíveis hoje assim, por um lado, para o bem, mas por outro lado, esse da obesidade, por um lado, ruim, a palma da mão, como você disse, né? Então, como resultado disso, a pessoa começa todo dia a consumir mais calorias do que gasta. Isso a gente chama de balanço energético. Então, ele fica sempre positivo. E o nosso corpo, ele não consegue eliminar esse excesso calórico do dia. Ele vai converter esse excesso calórico em gordura. E essa gordura a gente vai, digamos assim, acumular dentro do abdômen, né? Normalmente tem casos em que ela se distribui pelo corpo, a pessoa engorda toda. Tem gente que engorda mais no abdômen. A questão do abdômen. Sim. Isso vale para homens e mulheres ou mulher tem uma diferença? Mulher tem uma diferença que ela acumula também no quadril, nas coxas, né? Agora a gordura visceral, que é essa dentro do abdômen, é a mais perigosa para a saúde, né? Então, mesmo quem está só com o abdômen distendido, né, ou seja, tem uma obesidade central, ele também, ela tá, apesar de ter, por exemplo, membros finos, ela tem o risco de ter alguma doença relacionada com a obesidade. Por Quais exemplo, são as doenças? Hipertensão, o próprio diabetes, né, a aterosclerose, que é o acúmulo de colesterol nas artérias, que acaba levando a doença do coração, doença cerebral, doença renal. Inevitavelmente, doutor? Sim. Ao longo o grande problema da obesidade, e isso também se aplica à hipertensão e diabetes, é que elas não são doenças agudas, elas são doenças crônicas, ou seja, vai levar tempo para o paciente perceber que deu problema. Mas quando der, normalmente são lesões irreversíveis. Então, se você tiver um desgaste renal por uma dessas doenças, aquilo vai ficar e você não consegue regenerar o rim.
né? Por exemplo, estou dando um exemplo do rim. Se você tiver uma obstrução ali de uma coronária no miocárdio e ela vier a ter uma insuficiência coronariana, até um infarto também, você não recupera o músculo cardíaco. Só que isso leva anos para a pessoa perceber que tá dando problema. Para quem faz um check-up todo ano, tudo bem, ela vai perceber que deu problema porque fez um exame que detecta aquilo precocemente. Mas a maioria das pessoas aí que tem obesidade leve, elas vão deixando isso caminhar. Uma outra coisa que eu... Deixa eu só... tenta guardar o ponto que você daria sequência, só para eu perguntar uma coisa. O que é uma obesidade leve? Porque, por exemplo, quantos % acima do meu peso que eu já devo me preocupar? Sim. Vamos falar em quilogramas para o telespectador entender melhor. Então, se você já está aí com 10 quilos acima do seu peso ideal, assim, para uma fórmula, e lógico que se você for um profissional, ele vai ver se isso ali realmente é constitucional ou se isso aí já é algo que você deva se preocupar, mas se tem 10 quilos a mais, você já dá um pulinho no médico para olhar. Por quê? 10 quilos a mais. 10 quilos a mais. Por dois motivos. Mesmo esses 10 quilos, eles já vão te dar alguma repercussão, mesmo leve, por exemplo, coluna, joelho, quadril, a longo prazo, sempre a longo prazo, tá? Isso nada aparece agudamente, então na hora não vai te aparecer nada, você não sente nada, mas você já tem que começar a olhar. E segundo, o que eu costumo falar, é que quando você pega uma pessoa que é um obeso grave, tá? O que a gente chama de obeso grave? Uma pessoa que tem aí 50 quilos de excesso, tá? Vamos pensar assim. Não vou entrar muito em IMC não, que fica muito técnico para o telespectador entender. Você tem que pensar que essa pessoa, que ela está com 50 quilos a mais hoje, um dia ela teve só 10 quilos a mais. E ela não cuidou. A tendência é uma doença progressiva, né? Então, se você hoje está com 10 quilos a mais, além de você procurar reverter isso, que é bom já hoje para a sua saúde, você tem que pensar no futuro, porque essa doença, a obesidade, ela não tem freio. Costumo falar que ela é um caminhão carregado na descida sem freio. Meu Deus! Então, ela vai progredindo, você não vai vendo. Você vai todo dia acumulando ali 500 calorias, 500 calorias, 500 calorias. Cada mês é 1 quilinho e quando você vê, dos 10 já se transformaram em 40. Foi o que aconteceu comigo? Quando eu casei em 2001, eu pesava 100 quilos. Eu já estava um pouco acima do peso, que eu tenho 1,88 m, então já estava acima do peso. Então eu casei em 2001 com 100 quilos. No dia que eu casei, eu me pesei, curiosamente. Os anos passaram e quando eu fiz meu procedimento cirúrgico, eu estava com 55 quilos em 10 anos, em 11 anos. Isso. Você ganhou praticamente... Não, 11 anos não, quer ver? Não, 11 anos não. Em 20 anos, em 21 anos, sim, foram 55 quilos. Na verdade, foram 65. Eu cheguei a 165, depois eu consegui reduzir para 155. No dia da minha cirurgia, eu estava com 155. Certo. E os problemas... exatamente como você disse, eles foram gradativamente aparecendo. Né? Se você pegar uma média, você engordou 2,5 kg por ano. Né? 20 anos, 50 quilos. Acha que é pouco, mas quando você soma tudo... Mas é acumulativo, né? Então, é o que eu falo. Vamos tratar num nível menor, para quem pode, né? E quem está no nível maior também tem sempre um jeitinho. Mas existe existe gordinho saudável? Ou isso é uma lenda? Olha, eu não conheço. Não, existe existe o obeso que está com tudo ainda equilibrado, mas você tem que entender que ali uma série de órgãos está trabalhando para ficar assim, equilibrado. Forçando a barra. Isso. O pâncreas está trabalhando em excesso, produzindo muita insulina, né? O fígado está metabolizando o máximo que ele pode de carboidrato, gordura. Mas chega uma hora que esses órgãos, o esforço deles exaure, né? Ou seja, termina, ele não consegue mais compensar. E aí aparece o diabetes, por exemplo, quando o pâncreas não funciona direito, a esteatose do fígado, que é um acúmulo de gordura no fígado, que com o tempo você pode ter até uma cirrose, que é uma doença grave, relacionada muitas vezes só a álcool, mas é a causa hoje mais comum, por incrível que pareça, da esteatohepatite e da cirrose, é o acúmulo de gordura no fígado por causa da obesidade. Doutor Mauro, aliás, no início do programa, né, eu falei aqui que é o verdadeiro papa do emagrecimento, e é uma opinião minha, né? Eu, quando elogio os profissionais que passam por aqui, eles até nem gostam, mas é uma opinião que eu tenho direito de emitir, porque eu conheço muito bem.
gastroenterologista, sim, endoscopista e cirurgião. E cirurgião também, né? Atua na clínica Cronos, que cuida de tudo isso e tal, e por isso hoje o assunto é obesidade e, como o próprio nome do programa explica, saúde e soluções. Então a gente fala dos problemas da obesidade, dos problemas que ela causa, e daqui a pouco a gente vai falar de soluções, e hoje já são várias soluções que podem te ajudar, assim como as que me ajudaram a eliminar 49 quilos, quase 50, e a tendência é de que daqui a pouco eu elimine 53, 54, 55, porque o meu tratamento ainda não terminou. O doutor Mauro, quando a gente vai avançando, né, você está 10 quilos acima, daqui a pouco sobe para 15, quais os primeiros problemas que surgem e que às vezes são desconsiderados por quem está... porque aí fala-se muito do diabetes, que é uma doença silenciosa, né? Mas quais os primeiros problemas que surgem que normalmente as pessoas desconsideram? Tá. Normalmente o que acontece, tá, é que coincide, quem nunca foi obeso, tá? Vou tirar assim do lado pessoas que já tiveram uma juventude obesa, tá? Aí está mais relacionado com hábitos ali da casa dela mesmo, né? Então a gente está enfrentando essa geração hoje que está com esse problema. Os pais obesos e os filhos já estão ficando obesos jovens, tá? Mas vamos falar aí em torno aí de 30, 40, 50 anos começa a cair um pouquinho o metabolismo do ser humano, né? De todos nós, né? A mulher, isso é mais frequente, porque ela vai ter ali a baixa dos hormônios, né? Então a menopausa da mulher, ela vem na idade mais precoce do que a andropausa no homem, que é mais à frente, lá pelos 60 anos mais ou menos. Bom, esse pessoal vai começar a enfrentar uma fraqueza no dia a dia, uma indisposição, e sem perceber que isso ou seja, um sono frequente, uma noite mal dormida, e são os primeiros sintomas, muito discretos. Olha, que as pessoas desconsideram que isso seja um problema causado pela obesidade. Sim. Acha que é tudo, né? Que é o trânsito, que é a família, que é o filho, que é o trabalho, que é o cansaço e tal, mas já é o sintoma. Já são sintomas. Às vezes ele nem percebe, mas ele não respira bem, acorda várias vezes à noite, né? E durante o dia fica o dia inteiro com sono, uma indisposição, já são sintomas da obesidade. Mais à frente vai começar a aparecer normalmente uma hipertensão leve. Eu não tinha pressão alta. A hipertensão leve por exemplo, a pressão habitual, 12/8? Sim, em torno disso. Quando que a gente já considera que é hipertensão? Acima de 14 de pressão máxima, que é a sistólica, né? E 9 de diastólica. 14/9 já é hipertensão. É hipertensão. Lógico que tem uma série de critérios, né? São exames cardiológicos, às vezes você tem que ver se não é só uma coisa ali momentânea, mas se a pessoa está sempre com essa pressão, ela está hipertenso leve, aí se ela está obesa, quando ela for ao médico, a primeira coisa que ele vai falar é que ela tem que emagrecer. Mas, em geral, o paciente não pensa muito assim. O médico vai falar, não, me dá um remédio que eu controlo a pressão, né? Mais um pouquinho, vai começar a aparecer algum probleminha assim, se eu jogo um futebol, pratico um esporte, começa a ter problema assim no joelho, na coluna, no quadril, torcendo frequentemente o tornozelo, né? Então, na obesidade leve, são sintomas assim, inespecíficos, né? Bem leves, que às vezes você nem atribui ao fato de você estar ali com 10, 15 quilos a mais, né? E aí, mais à frente, você engorda mais um pouquinho, chega a 20 quilos, 25 quilos, e aí pode surgir, por exemplo, um diabetes. Aí pronto. Você liga aquele tanto de sinal, né? É que tem diabetes que aparecem por causa da obesidade. Sim, óbvio. Mas quando você emagrece, ele desaparece? Ele não é que vai desaparecer, ele entra em controle. A gente não costuma muito falar que obesidade, diabetes e hipertensão tem cura, né? Tem um controle. Então, você controla o diabetes porque emagrece, né? Mas se você engordar de novo, a glicemia sobe de novo. Então, tem um controle. E quando você chega nessa obesidade moderada, que a gente está falando em 20, 25 quilos a mais, você começa a ligar os pontos, igual aquele brinquedo que você liga, parece um desenho na sua frente, né? Então tem um tanto de pontinho lá, se você ligar todos, vai aparecer assim, obesidade escrito. Sim. Então, ou seja, você começa a ligar aí que o seu diabetes, a hipertensão leve que você já tinha,
Os problemas que você tem aí, ortopédicos, a indisposição, todos estão ligados com a obesidade. Você vai perceber isso quando você emagrecer. Que emagreceu, tudo entra no eixo, controla tudo, né? Quando, por exemplo, um obeso, vamos imaginar aí, eu teve uma época que eu tomava meia dúzia de medicamentos toda noite. Quando eu estava no meu peso máximo, tomava meia dúzia de medicamentos. Era um para controlar a pressão, um para controlar a glicose, por causa de dor na perna, por causa de veia, e etc. E tal. Então eu tomava uma meia dúzia todo dia. E uma vez um médico me disse: Everton, a cada 5, 6 quilos que você eliminar, é possível que você elimine um desses medicamentos ou até 2. E, curiosamente, foi exatamente o que aconteceu. Foi uma coincidência ou normalmente é isso mesmo? De maneira nenhuma. Foi o seu tratamento de emagrecer que te levou a eliminar a necessidade das medicações, né? Os seus procedimentos, eles te levaram ao controle de todos esses fatores e você ficou sem as medicações. Hoje a gente fala que então você tinha hipertensão, diabetes, você hoje é um hipertenso e diabetes controlado. Totalmente. Minha pressão, ela não sai mais de 12 por 8. Exatamente. Você não deixou de ter o problema. Você tem o problema, normalmente está ligado a várias coisas, inclusive genética. Só que hoje, graças ao seu tratamento, você está com tudo alinhado. Se você não engordar mais, provavelmente você vai ficar controlado o resto da vida, que é o que a gente espera, né? E vamos trabalhar para isso. Agora, não foi coincidência. É exatamente resultado do emagrecimento. Agora, uma coisa que quando eu estou trazendo muito para a minha realidade, pessoal, porque ninguém melhor do que uma pessoa que passou pelo problema para relatar e trocar ideia com um médico que é especialista exatamente no tratamento contra a obesidade. Eu acordava muitas vezes durante a noite, mas não percebia que a quantidade de gordura no pescoço me dificultava respirar. Certo. Eu ia muito ao banheiro durante a noite. E aí isso começou a me despertar o interesse em, se eu estou indo muito ao banheiro, isso pode ser diabetes. Se eu estou acordando muito, quantidade de gordura no pescoço, etc. e tal. Eu quero tratar desses assuntos. O quanto uma noite de sono mal dormida pode indicar a piora da situação, os sintomas que começam de repente, a ser apresentados, que pode ser exatamente sintoma de diabetes, e mais sobre hipertensão também, que são coisas extremamente importantes, mas a gente vai falar disso tudo daqui a pouco na volta do intervalo. Lembra você que está do outro lado, que a gente está na tela da Band, agora também em fase experimental, em fase de testes na Sky para todo o Brasil, também na Band Minas e no canal do YouTube. Se você perdeu as entrevistas anteriores do nosso Saúde Soluções, estão todas à sua disposição aqui no YouTube, é só você se ligar. É um rápido intervalo, daqui a pouco continua o papo com o Dr. Mauro Giacomi. Hoje o assunto é obesidade, saúde e as soluções. Daqui a pouco a gente começa a falar de tratamentos que podem te ajudar a eliminar peso com muita saúde, com controle, com acompanhamento médico. É tudo isso na volta do intervalo. Até já. Muito bem, estamos de volta com Saúde Soluções. Eu sempre faço questão de destacar que isso aqui não é uma entrevista, é um bate-papo. Hoje sobre obesidade, saúde e aí daqui a pouco as soluções para a obesidade. Mas a gente ainda fala, no primeiro bloco falamos de doenças que aparecem, da falta de cuidado, principalmente de gente que não observa que está acima do peso, o quanto isso ao longo do tempo pode trazer problemas e etc e tal. E agora eu quero tratar sobre a questão dos sintomas mesmo, onde a gente começa a notar que há algum problema, né? Por exemplo, diabetes. Então, o Dr. Mauro Giacomi, que é gastro, que é endoscopista, que é cirurgião também, está aqui para a gente falar sobre obesidade, os problemas e as soluções. O Dr. Mauro, quais são os primeiros sintomas que podem chamar atenção para a pessoa saber que, aqui é um ponto que o diabetes já está começando? Sim. Então, o diabetes, normalmente, né, ele pode aparecer quando ele é bem precoce, do tipo 1, até em indivíduos magros, tá? Em geral, na juventude. Normalmente ele começa a ficar com a boca seca, um pouco desidratado e urinar muito, né?
Em qualquer horário do dia ou mais à noite? Não, qualquer horário do dia, mas à noite ele passa a ter que acordar para urinar. Sim. E no adulto vai estar sempre mais relacionado, né, quando ele aparece na vida adulta, com a obesidade. São os mesmos sintomas: boca seca, urinando muito, um pouquinho desidratado, os lábios secos, né? E normalmente ele está acima do peso. Então são os primeiros sintomas. E aí vem os mesmos da obesidade. Aquela fraqueza, indisposição, né? É um sinal que você deve ir ao médico e medir a glicemia, né? Hoje Sim. tem inclusive aparelhinhos que você vai na farmácia e consegue medir ali. Furando o dedo ali né? todo dia. O ideal é ter uma glicemia de jejum mesmo, né? Ou seja, você fazer o exame de sangue. Então, se você acha que você pode estar diabético, né? Você deve ir ao médico. Um outro fator importante é que é a história familiar. Então, se você tem na família alguém diabético, assim, principalmente parentes de primeiro grau, são mais velhos que você, né? Algum irmão, o pai ou a mãe, então há uma chance maior de você ter diabetes. Não quer dizer que vai ter, mas há uma chance maior. Há uma chance maior. Propensão. Aí, se você ainda tem algum desses sintomas e está acima do peso, então aí está mais direta a mensagem ainda. Procure o médico, que realmente você pode estar diabético. Aí nós estamos falando de diabetes, que é um dos problemas da obesidade. Sim. Outro problema da obesidade: hipertensão. Sim. No bloco anterior, a gente falou de 12 por 8, mas se está 14 por 9, já é um indicativo de hipertensão. Sim. O que pode causar se a pessoa tem a hipertensão, mas não cuida? Sim. O que pode trazer de problema? Como sintoma, nesse caso, em geral, é uma dor de cabeça, né? A pessoa está constantemente com uma dor de cabeça que tem ela algum nunca ponto teve. específico da cabeça ou não? Em geral, é a fronte mesmo, né? Em geral, é bilateral, uma dor constante, um incômodo constante. E aí, se ela percebe que está hipertensa e não trata, esses níveis de pressão grandes ali dentro dos vasos sanguíneos vão começar a forçar esses vasos, né? E isso tem consequências em todas as regiões do corpo. Mas aonde é pior? Em geral, nos rins, tá? Porque os rins eles podem perder a função de filtrar o sangue e produzir urina, levando a um quadro assim, a longo prazo de uma insuficiência renal. No coração, porque essa pressão dentro dos vasos muito fininhos, igual nós temos no coração e no cérebro, ela vai acabar causando um espessamento desses vasos, que a gente chama de aterosclerose, e esses vasos vão começar a se entupir, porque eles são muito fininhos. E aí você pode ter problemas cardíacos no cérebro, levando até um derrame, né? E quando a pressão sobe aí demais, não é num nível igual esse que nós falamos de 14 por 9, aí você pode ter até algum rompimento desses vasos pequenininhos, levando a uma hemorragia, por exemplo, no cérebro, né? Ou até no rim, né? E isso vai ter consequências mais drásticas. Então, medir a pressão, né, é sempre importante. Então, você deve fazer isso aí pelo menos a cada 2, 3 meses, né? Então, é um intervalo mais ou menos que a pessoa deve procurar um sistema aí de saúde para fazer pelo menos uma avaliação com um médico, né, ou uma enfermeira para medir a pressão. E daqui a pouco a gente vai falar de soluções que já existem Sim. para esses casos, mas já que estamos tratando de diabetes e hipertensão, daqui a pouco eu vou voltar para falar que muita gente, e é muita gente mesmo, prefere tomar o medicamento sem cuidar da causa do problema, que seria a grande vantagem, né? Eliminar o problema. Mas a pessoa vai com o medicamento, tá bom, tô tomando medicamento, tá controlando e tal. Mas eu acho que não deve ser bem assim. Mas deixa eu voltar no diabetes, só para tratar de uma outra questão. Hoje fala-se muito em medicamentos que controlam a glicose. Sim. Né? Mas quando a gente fala de medicamento que controla a glicose, controla 24 horas? Por exemplo, se você toma 2 vezes por dia o medicamento, ou uma, sei lá, se você um dia deixa de tomar, ou numa fase do dia você deixa de tomar, aí a glicose automaticamente sobe, ou esse medicamento ele controla 24 horas por dia? Não, em geral, os medicamentos têm uma ação que a gente chama de meia-vida, né? É o tempo ali que ele vai fazer efeito. E isso varia de uma medicação para outra, né? Então, tem medicamentos que você tem que usar em toda a refeição, né? Mas sempre que você se alimenta, a glicose tende a subir um pouquinho. E tem isso é normal para qualquer um? Sim, e tem outros medicamentos que você toma uma dose só diária, o efeito é 24 horas. Mas não quer dizer que a glicose vai ficar controladinha às 24 horas. Pode ter picos durante o dia. Sim.
A própria insulina, que é um tratamento assim, de reposição do hormônio que os diabetes têm em baixa, mas em geral ela não é utilizada em casos leves, né? A não ser que seja um diabetes tipo 1, que ele tem uma deficiência total de insulina. Os diabetes tipo 2, eles têm um pouco de insulina, mas ela não é suficiente, né? Principalmente se ele está muito acima do peso. A insulina mesmo, ela não tem uma meia-vida muito grande, então normalmente são 2 aplicações diárias, né? E nesses pacientes é muito importante que eles emagreçam quando eles estão obesos, porque isso vai reduzir a necessidade deles utilizarem as medicações e principalmente as várias tomadas ao dia, né? Então eu costumo falar, olha, emagrecendo, não quero dizer que você vai ficar sem medicamentos, mas pelo menos você vai reduzir uma grande quantidade, às vezes mais de 50% da dose, ou se você toma mais de uma medicação, nós vamos passar por um tratamento de uma medicação única. Então, emagrecer nesses pacientes é muito importante, Everson. O Everton, o que eu falo é o seguinte, é que o paciente que está diabético, hipertenso e obeso, ele já tem, dos fatores de risco para ter, por exemplo, um infarto, um derrame, ele já tem mais da metade. Aí o que fica faltando? Principalmente o cigarro. E se ele acrescenta ainda esse, ele só tem 2 que ele consegue eliminar, que é o cigarro e a obesidade. Os outros 2 ele vai estar ligado ali com eles por fatores genéticos, etc e tal. O cigarro é um fator difícil de controlar, é um vício mesmo, né? Mas a obesidade deles todos é o mais fácil de você, se você tiver força de vontade ou se submeter a um tratamento, de você controlar, e isso vai te ajudar pelo menos a eliminar esses outros 2. Você falou de força de vontade, uma coisa que me chama muita atenção, porque eu já ouvi, e muita gente que está acima do peso ouve de que não, se você quiser, você emagrece. Não é bem assim. Uhum. Tem casos em que não basta só ter força de vontade também, né, doutor? Sim. Tem casos que, se não houver um tratamento específico, algum tipo de procedimento... eu falo que você tem que ter a força de vontade pelo menos de ir ao médico, né? Eu acho que a força de vontade de ir ao médico é talvez a mais indicada, né? Exatamente. Tem gente que não quer. Tem gente que realmente, às vezes, tem aquele problema do jaleco branco, né? Por isso que hoje eu uso até um jaleco azul marinho, porque tem alguns pacientes, por incrível que pareça, eu já fiz essa pesquisa no consultório, eles se sentem mais à vontade. Sabe? Mesmo? É tem verdade. Isso? Tem uns que têm pavor do branco. Acho que é uma coisa até de infância, né? A gente ia no Pode pediatra, ser, todo pode mundo ser. de branco. Né? Você tem que ir pelo menos ao médico. Hoje tem tanta solução para tanta coisa, né? Na medicina, e na obesidade não é diferente. Então nós temos hoje tratamentos muito interessantes que auxiliam as pessoas em cada aspecto da obesidade. Na fome, na compulsão, ao hábito de comer grande quantidade, ao vício em comidas muito calóricas, né? Doce, né? Se o seu metabolismo é ruim, se os seus hormônios são desequilibrados, se as vitaminas estão... Tudo de maneira integrada, tá? Então, a gente tem uma entrevista bem cuidadosa para perceber qual que é o problema de cada paciente, para fornecer para ele a solução. E às vezes são muitos problemas que ele tem, tá? Às vezes ele tem compulsão e come muito, e é viciado em doce. Mas para cada um desses fatores a gente tem uma soluçãozinha, né? A melhora estética, aos olhos de muita gente, tem relação com o fato, bom, você emagreceu, você está bonito. Eu conheço tanta gente que está fora do peso e que é bonito. Sim, muita gente. Mas acho que a questão da saúde não já tratamos isso aqui no início do papo, né? Inegavelmente, quem está acima do peso terá problema de saúde. Não é porque seus exames atuais, assim, esses laboratórios de sangue tão bons, que você não vai ter pelo menos um problema ali de coluna, joelho e quadril, ou uma doença cardíaca a longo prazo. Então, são coisas completamente diferentes. Você pode se sentir muito bem obeso, que é uma coisa bacana, chamada autoestima, né? Você se sente bem, as pessoas também te acham. Curiosamente, bem. eu não me via gordo. Quando eu estava no meu maior peso, eu achava absolutamente normal a forma que eu estava. E hoje, com 40 e tantos menos, eu olho para aquela fase e foi inacreditável que eu cheguei a esse peso. Às vezes você não se reconhece, né? Não, e com uma qualidade de vida horrível.
Uma qualidade de vida muito ruim, Uhum. de dormir mal, de ter a pressão muito alta, e fortes dores de cabeça, o diabetes batendo a porta, né? Uhum. Então, assim, é impressionante. Eu estou dando um testemunho de que é realmente um grande problema para a saúde. Sim. A questão estética eu acho que ela vem a reboque do Sim, tratamento, sim. do emagrecimento, né? Mas a saúde tem que ser cuidada mesmo. Agora, eu quero só tratar de um assunto, porque quando eu informei no grupo que nós temos de WhatsApp, que eu bateria um papo com o Dr. Mauro, alguns gordinhos fizeram relatos e pediram para eu perguntar ao Dr. Mauro sobre uma questão que tenha relação, para saber se tem relação ou não com diabetes. Sim. Duas pessoas, dois colegas da minha área, aqui da Uhum. Band, me perguntaram. Eles estão muito acima do peso, Certo. de quando vai ao banheiro fazer xixi, Uhum. de coceira, né, na glande, Certo. e que isso incomoda, e às vezes Uhum. incomoda tanto que corta, machuca. Uhum. Então, com frequência, aparecem no pênis, aparecem alguns machucadinhos, Fissuras. algumas fissuras. Por que isso acontece? Isso normalmente acontece, às vezes um pouco por dificuldade de higienização, tá? E, se eu não me engano, você falou que eles são diabéticos. Os dois É, com pezinho no diabetes. entendi. No diabetes, ocorre uma deficiência da sua imunidade e também na sua cicatrização. Então, você não consegue combater tão bem aqueles germes que estão ali em alguns locais que tem mais umidade, né? Isso deve aumentar muito na época assim do calor, porque aumenta a umidade e esses germes eles proliferam muito ali, né, quando o ambiente do local está úmido. Isso é o mesmo mecanismo que acontece, por exemplo, no pé dos diabéticos, que é sede frequente de úlceras e feridas, e algumas vezes pode levar até amputações, Amputação, né? né? Então, é mais ou menos o que ocorre na glande, tá? Só que na glande, normalmente, provoca uma coceira e você acaba limpando Mas o açúcar, a acidez da urina pode ser um problema? Pode ser também. Isso leva a um aumento da proliferação de E bactérias. na mulher também tem alguma causa? Sim. É, na mulher, em geral, a vagina ali, ela é bem curtinha ali e o canal uretral também. E é muito perto do ânus. Então, a contaminação na mulher, e por isso que mulher tem tanta infecção urinária, muito mais que o homem, porque tem uma distância ali entre a ponta da glande e o ânus, no caso do Sim. homem. Na mulher, não, é tudo pertinho. Então, a mulher é muito mais suscetível a ter infecções e quando é diabética, mais Olha ainda. isso, Né? tá vendo? É um assunto que você está vendo que a gente entrou numa questão aqui em cima de perguntas que foram repassadas, né? E é um assunto importante. Por vezes tem uma infecçãozinha que você acha que é uma coisa e está ligada a diabetes, Sim. ou ao diabetes. Então é importante a gente olhar para isso também e mais uma vez, procure um médico, busque orientação. Se você está acima do peso, busque orientação, vai cuidar da sua saúde. É de fundamental importância que você tenha esse cuidado para melhorar a qualidade de vida. A gente falando de diabetes, de sintomas, né, que podem apontar que você esteja ou não com diabetes. E agora eu quero voltar nessa salada desse bloco aqui, falando de um monte de coisa relacionada à obesidade, que é voltar à questão da hipertensão. Porque você disse, doutor Mauro, sobre a questão renal, Sim. que os rins, quem tem hipertensão, os rins podem sofrer com o problema. Sim. Outro relato. Por que as pessoas vão ao banheiro, se isso tem relação com diabetes, com a hipertensão, ou com as duas coisas? Estou falando do obeso. Vão no banheiro e na hora de fazer xixi dá muita espuma Sim. na água do vaso. Sim. O que é isso? O que pode apontar isso? Isso tem mais a ver com a liberação do rim de proteínas, tá? Isso pode acontecer em fases que você tem doença renal, tanto no diabetes quanto na hipertensão, tá? Então, o rim pode liberar mais açúcar e proteína. E isso dá espuma ali no vaso. Agora, tem algumas medicações quando você é diabético que você utiliza que faz eliminar mais glicose e acaba dando espuma à medicação. Sim. Tá? Então, isso tem que ser bem interpretado na consulta, né? Então,
Por exemplo, se você não trata, não toma remédio nenhum e está urinando com bastante espuma, a gente tem que investigar algum grau de insuficiência renal. Mas se você já usa alguma medicação, aí nós vamos olhar se não é efeito da medicação, né? Porque tem algumas medicações que fazem você urinar mais glicose, sabe? Acaba saindo um pouquinho de proteína dependendo do grau de doença renal que você tem, né? Ou seja, um dos mecanismos de eliminar a glicose do sangue é através da urina para esses remédios. Agora, eu preciso perguntar uma coisa para o doutor Mauro, que eu vou perguntar baixinho aqui, mas preste atenção, que muita gente vai querer saber disso. Doutor Mauro, gordinhos e gordinhas, a vida sexual sofre um baque? Isso é bem relatado, né? A obesidade e o ritmo, assim, sexual, né? Normalmente diminui. É porque é muito corpo para o sangue percorrer, doutor? É uma No homem, explicação, né? uma explicação, né? Então, normalmente diminui um pouquinho a virilidade e potência do homem. E da mulher? Em geral, existem também desequilíbrios hormonais que podem acontecer, por exemplo, na mulher, tá? Então, a mulher obesa, em geral, ela pode cursar, por exemplo, com uma síndrome de ovários policísticos, que é uma síndrome chamada assim, porque o ovário da mulher... policísticos mais em mulheres obesas? Sim. Mulher magra normalmente não tem? Não, tem também. Mas ela é muito mais frequente na mulher obesa. E pode atrapalhar, inclusive, para engravidar, né? Exatamente. E, em geral, né, os pacientes emagrecendo melhora a fertilidade nesses pacientes. Então, às vezes, pacientes que não conseguem engravidar, com emagrecimento, e elas nunca utilizaram assim, um contraceptivo, porque não estão preocupadas com isso, aí começa a emagrecer, de repente, aparece o filho do emagrecimento aí. O filho do emagrecimento. Isso. Inclusive, semana passada, uma paciente falou: doutor, eu tô aqui com um fio do balão. Emagreceu, usou o balão. Aliás, falando em balão, já que o doutor Mauro tocou nesse assunto, preste atenção, porque no próximo bloco a gente vai falar de soluções. Gente, muito importante que você se ligue no próximo bloco, porque a gente vai falar de procedimentos que podem ser muito úteis. Foram para mim e hoje eu vivo muito bem em todas as frentes, E esses procedimentos podem ser muito úteis para você que está aí do outro lado. Então, muita atenção para o próximo bloco, onde o doutor Mauro Giacomi vai falar de soluções, procedimentos que podem ser muito importantes no seu emagrecimento. Mas é rapidinho, é lá e cai, um intervalo rápido e a gente já volta. Muito bem, estamos de volta com Saúde Soluções e atenção, hoje o assunto é obesidade, doutor Mauro Giacomi, o papa do emagrecimento no continente, está conosco aqui. Eu faço um acompanhamento com o doutor Mauro Giacomi e, sinceramente, eu me sinto muito bem, então é o testemunho do apresentador e o assunto de extrema relevância, de extrema importância, e esse bloco ainda mais, porque você que está aí achando que o seu caso não tem solução, nós temos saúde e soluções. E uma das soluções, aliás, várias das soluções, nós vamos falar delas aqui agora. Vamos começar falando de alguns procedimentos, doutor Mauro Giacomi, gastroendoscopista e cirurgião. Agora vamos falar de soluções. Quais são as soluções hoje? Porque uma injeçãozinha, um medicamento, isso aí todo mundo está cansado de saber. Só que agora vamos falar de procedimentos que podem auxiliar verdadeiramente o paciente que está do outro lado, o nosso telespectador, doutor Mauro. Sim. Então, se você é um paciente que já tentou uma dieta, um tratamento, né? Assim, até com dedicação, como a gente estava falando, né? Uso de medicações, dieta, atividade, não resolveu o seu problema. Então, existe aí as indicações para os tratamentos e procedimentos de emagrecimento, tá? Bom, se você é um obeso leve ou se você tem um sobrepeso, até a obesidade mediana, existem procedimentos para esses casos. E se você é um obeso severo, normalmente a gente indica uma cirurgia. Tá? Que é a bariátrica, Sim. né? Agora, mesmo para esse caso do paciente que é grave, né, obeso grave, mas ele não quer fazer bariátrica, isso é, obviamente, o seu corpo, suas regras. Se o paciente não quer fazer, não há como fazer. Mas as pessoas têm medo, doutor Mauro, e é importante a gente falar disso. Muita gente tem medo dos procedimentos,
Porque, mas aí eu posso morrer. Se você ficar Sim. obeso, você vai morrer mais rápido, né? Ou seja, não é que vai morrer mais rápido, mas é uma tendência de acelerar, né? Sim, sim. Mas aí, se a pessoa não quer fazer a cirurgia bariátrica, ela pode utilizar esses outros métodos que são para níveis menores de obesidade, que eles vão trazer certo controle para a doença e não vai deixar ela, como você falou, ela morrer daquele problema, né? Então, mesmo para quem não quer fazer cirurgia bariátrica e está num nível acima, a gente indica, por exemplo, um balão ou uma endossutura gástrica. O balão, vamos começar falando do balão intragástrico. Eu conheço porque eu coloquei o balão, me ajudou muito, né? E foi o que eu precisava para acelerar o processo. O balão me fez muito bem. Vamos começar a falar de balão intragástrico. O que é o balão? Como é que ele é? Como é que funciona? Eu até trouxe um aqui. Então, o balão é uma prótese de silicone, tá? Que ela pode ser colocada por via oral sem necessidade de cirurgia. Então via endoscopia, só para destacar. Né? Então ela é colocada por via oral, via endoscopia, e lá dentro do estômago ela é preenchida com soro, e ela pega um formato esférico, né? E lá entra desse jeito pela garganta. Sim, gente, para mim eu coloquei, mas é surpresa porque eu estava dormindo, né? Isso. Na hora do procedimento eu estava dormindo, eu não vi. Então o balão endoscópico ele é feito com o paciente dormindo. É uma sedação leve e sem cirurgia colocado via oral. Bom, lá dentro ele é preenchido com soro fisiológico e ele ocupa um espaço ali dentro do estômago e ele trabalha, Everton, limitando a quantidade que você come. Então você vai comer cerca ali de 1/4 do que você come no dia a dia. É o espaço que fica para alimentação. Com um diferencial. Ao se alimentar desse 1/4, que normalmente se você hoje em dia comer isso, você fica com fome, eu estou comendo bem pouquinho, quero comer mais. No caso do balão, não. Ele vai controlar, você vai se sentir com aquele 1/4 como se você tivesse comido mais. Você fica saciado. Tá? E a esse tratamento é integrado um cuidado multidisciplinar com profissionais que vão começar a cuidar dos motivos de você ter engordado. Então, será que você tem um metabolismo ruim, você tem uma compulsão, você come de maneira errada, não só na quantidade, mas as coisas não muito bem equilibradas nos nutrientes? Então, hoje toda a equipe, né, de endoscopia bariátrica, que são o nome desses procedimentos feitos por endoscopia, ela tem ali um profissional nutrólogo, que é um médico, que coordena uma psicóloga, uma nutricionista e um educador físico. Então você vai entrar num programa de emagrecimento sem sentir fome e comendo pouco. Esse que é o cerne ali, né, o núcleo do tratamento da obesidade com o balão. Lembrando que, por exemplo, existem inovações, então esse balão, por exemplo, que é o balão SPATS, é o único balão, por exemplo, que ele tem uma válvula que permite ajustar o tamanho do balão durante esse ano. Então, isso é importante. É importante destacar isso. Você coloca o balão e você infla o balão com uma quantidade menor de soro fisiológico. Isso. Mas esse da SPATS aí, eu consigo, doutor, eu preciso aumentar a proporção dele no estômago para... Eu sentir mais... Por exemplo, vamos supor que você ficou 3 meses ali bem com a fome controlada. E você colocou ali, por exemplo, 400 ml, que foi um volume que você não passou nenhum mal, tá tranquilo. Mas depois de 3 meses você sentiu um pouco de fome, ou 4 meses. Isso é muito variável e por isso tem o acompanhamento. Então, comecei a sentir fome. Eu faço uma endoscopia novamente e eu coloco um pouquinho mais de soro por aqui. Eu conecto um catéter pela endoscopia e faço ele inflar um pouquinho mais ali dentro do estômago. Vai para quanto, por exemplo? Por exemplo, para 600 ml. 600 ml. Isso. Então, botei com 400, foi para 600. Imediatamente após aquela endoscopia, o paciente começa a sentir novamente, como foi no início do processo, a ficar sem fome, comer menos ainda, entendeu? Isso dá um segmento de emagrecimento até completar 1 ano, que é o prazo que essa prótese pode ficar no estômago. Mas e se a pessoa colocou a prótese? Sim. Ficou 1 ano. Sim. Mas quer continuar usando? Pode, porém tem que trocar a prótese. Tá. A acidez ela vai deteriorando a qualidade do silicone. Então, anteriormente, a gente tinha, por exemplo, balões só de 6 meses. Esse é um balão que pode ficar 12 meses com segurança. Tá? Mais do que isso, para manter o peso ou para perder mais do que foi em 1 ano, vamos supor que perdeu em 1 ano 30 quilos, mas ainda faltaram 15. Aí não é que o tratamento deu errado, é o que ela conseguiu em 1 ano. A prótese ela vai começar a se desgastar, eu não vou poder manter a mesma prótese. Ela faz uma outra endoscopia, eu retiro a prótese antiga e coloco uma prótese nova, ela continua e perde mais 15 quilos. Entendi. Então, em média,
qual percentual, para quem usa o balão, esse da Sparks, em média, qual percentual de eliminação de peso? Isso é uma coisa que eu costumo divulgar, porque tem muita variação de resultados de estudos científicos publicados, assim, não só por mim, mas por vários centros no mundo, tá? Ou seja, o que a literatura traz. Então, tem estudos que mostram em 20%, 23% e estudos que chegam até 30%, 32% de perda em um ano. Eu considero que é muito bom para um tratamento que não é cirúrgico, de baixo risco, só com endoscopia, sem anestesia geral. Então, vou dar alguns exemplos. Se você tem aí, por exemplo, 100 quilos, se você fizer tudo certinho, seguir o cardápio, né? Porque tem a parte do paciente também, né? O balão não vai fazer o trabalho sozinho, né? Por exemplo, é o que eu falo, um balão ou uma bariátrica, não escolhe o que você põe no prato ali no self-service, o que você compra no supermercado, né? Se você faz uma bariátrica, por exemplo, fica só tomando um sorvete, leite condensado, ela não vai funcionar bem, né? Que é um procedimento que a gente fala assim, que é o que mais emagrece, é a bariátrica. Ela serve para doenças, para obesos muito grandes, né? Mas se você não faz a sua parte, seu resultado é pior do que quem faz a parte dele, né? Um outro paciente que segue a dieta direitinho. Então, com um balão desse, você perder 30, por exemplo, 100 quilos, você vai para 70 quilos, é um resultado estupendo, né? Não é mesmo? Não, e nessa brincadeira você vai eliminar 2, 3, 4 medicamentos. Sim. Ou, de repente, até todos. Sim, sim. E, por exemplo, se você pegar a estatura mediana do brasileiro, se ele baixa de 100 para 70, ele vai estar dentro de um índice assim, de saúde, entendeu? Não são todos os pacientes que precisam da bariátrica. Agora, se você pesa 150, 160 quilos, lógico que a bariátrica passa a ser um procedimento que vai te fazer perder mais peso, né? Aí, para esses pacientes, a gente reserva o balão apenas se eles não querem fazer cirurgia bariátrica. Que tem gente que não gosta mesmo, tem medo, etc. O balão é um método menos... Não é invasivo, que é menos invasivo, né? Que é a endoscopia. Agora, e as pessoas que querem, de repente, não tá muito acima do peso, mas eu sou mulher, eu quero casar, eu quero eliminar 6 quilinhos, 5 quilinhos, 8 quilinhos. Essas, também é indicado ou não necessariamente? Aí nós vamos entrar em algumas particularidades, tá? Então, primeiro, a gente calcula o IMC, que é o índice de massa corpórea. Se ele estiver acima de 27, que é um nível de sobrepeso, e a pessoa já tentou emagrecer e não conseguiu, aí está indicado utilizar, por exemplo, um balão. Sim. Se também ele tem até um pouco menos do que isso, por exemplo, 26, mas está engordando, né? Hoje trabalhos já mostram que é melhor você intervir um pouco. Então eu tenho 6 a 7 quilos ali e eu estou aumentando de peso progressivamente, 1 a 2 quilos por mês. Eu vou esperar 2 meses para ela. Não faz sentido, né? Então a gente vai e faz o implante também, mas aí a gente entra dentro da história do paciente e vê o que está acontecendo, né? Mas de regra seria 27 de IMC para implante de balão intragástrico. Agora, duas situações. Crianças e idosos podem usar o balão? Idosos, com certeza, não tem limite, tá? Porque muita gente tem medo. Vou fazer cirurgia, meu pai, minha mãe tem uma idade mais avançada, mas o balão pode. Balão pode. Cirurgia, o limite em geral é 75 anos, tá? E balão não, a gente olha um pouco a saúde do paciente. Seriam os mesmos critérios que utilizamos para aprovar ou não um paciente para endoscopia. Então vamos supor que você tem um paciente aí de 80 anos que a saúde é boa, ele não poderia fazer uma cirurgia bariátrica, mas ele pode fazer um balão por endoscopia. A gente faz os exames e vê se ele pode fazer uma endoscopia. Se puder, coloca o balão. E criança? Criança é o seguinte, hoje em dia tem alguns balões que são aprovados para adolescentes entre 12 e 18 anos, tá? Nesse caso, tem que ter uma recomendação do pediatra, tá? E tem que ter também aprovação dos dois, do pai e da mãe, né? Além disso, o paciente tem que passar num programa de aprovação, ou seja, ver se ele entende um pouquinho sobre o tratamento, se ele compreende a necessidade dele utilizar o balão, se ele vê se faz sentido para ele aquilo, né? Se ele tem maturidade. Se ele não tiver maturidade, a gente normalmente não aprova para o procedimento, mesmo que os pais e o pediatra achem indicado. Ele tem que ter um pouquinho de percepção do processo, porque não adianta só ele perder um pouco de peso e resolver tirar o balão com rapidez, porque está limitando ele de se alimentar, que normalmente é uma coisa que ele gosta, né? Então, por isso é que a gente não indica para menores de 12 anos. Mulheres grávidas? Não podem utilizar. Não podem utilizar. Não. Mas se engravidar com balão, vejam bem, tem uma diferença muito grande. Estava usando e engravidou. Isso.
né? E o balão não faz mal nenhum para você e para o bebê, mas tem uma grande probabilidade que o seu obstetra queira fazer o seu parto natural ou cesariano sem o balão. Então a gente vai esperar o neném ficar um pouquinho maior depois do 3º mês e faz a retirada do balão. E quanto mais perto chegar da data do parto, para você e para o bebê é melhor, tá? Então, nesses casos, engravidou de balão, não devia ter acontecido, mas aconteceu algum acidente, né? Ali a pessoa não se cuidou, né? A mulher não se cuidou. Nós vamos acompanhar até uma data que ela queira tirar e esteja à frente de 3 meses de gestação. Muito bem. A gente falou do balão intragástrico, esse da Spaatz aí, que o Dr. Mauro tá mostrando, talvez seja o procedimento hoje de balão, com o maior volume de balões do mundo hoje, né? Sim. Seguramente o da Spaatz. Né? Porque ele trouxe algumas inovações, ou seja, um período muito bom, que é 12 meses. Quanto mais tempo você ficar no seu peso ideal ou próximo do ideal, o seu corpo reconhece aquele peso como um autêntico. Então, a probabilidade de você ganhar peso novamente depois de tirar o balão é muito menor, tá? Além disso, a questão de ser ajustável soluciona uma série de coisas. Essa questão do efeito platô, que é parar de emagrecer. A questão também de você, às vezes, ter algum incômodo digestivo ou certa indigestão, você pode reduzir o tamanho do balão sem retirá-lo. E o paciente passa a ter uma qualidade de vida melhor, com um balão um pouco menor e continua o seu tratamento de emagrecer. Então, são inovações que vieram para o paciente do balão intragástrico e para a gente foram grandes soluções que foram encontradas pelo fabricante e por isso que ele tem uma adesão tão grande nos consultórios e clínicas através do mundo inteiro. Nós temos alguns outros procedimentos também. Balão deglutível. Sim, é um balão que ele elimina a questão da endoscopia na colocação e na retirada, mas eu tenho algumas coisas que a gente tem que salientar. Então, ele tem um tempo curto, que é de 4 meses. Depois disso, ele dissolve sozinho, você elimina aquela membrana. É uma cápsula? Uma cápsula, não é pequena. É uma cápsula grande, assim, ó, tá? Desse tamanhozinho. Mas é possível engolir aquela cápsula sem a endoscopia. E uma vez dentro do estômago, visualizando um aparelho de raio-x, então utiliza a radiação do raio-x para ver o balão. No caso da endoscopia, não utiliza. A gente enche esse balão de soro e ele vai ficar ali por 4 meses. Então é um período que eu acho curto. E ele não tem ajuste. Então nós não temos como, né? Mas para quem não pode fazer endoscopia em algumas situações, para colocar ou para tirar, por exemplo, um paciente que mora numa região remota ou no exterior e ele não pode voltar para tirar esse balão. É um balão que ele vai dissolver sozinho e você vai evacuar ele logo depois. Então eu recebo paciente às vezes do exterior que vem, quer colocar o balão aqui comigo, porque sentiu confiança, uma série de coisas, e ele não pode voltar em, às vezes, 1 ano para tirar o balão. Eu utilizo esse balão deglutivo, porque ele vai eliminar o balão lá no exterior. Ou o paciente mora, por exemplo, em regiões que não tem um acesso rápido aqui a Belo Horizonte, por exemplo, no Pará, no Amazonas, aí a gente também utiliza esse balão. E para finalizar, 2 coisas aqui que nós vamos ter que, em 3 minutinhos, explicar. Tá. Endossutura, o que é a endossutura e, para finalizar, a bariátrica. Sim. A endossutura, ela veio assim, pensando numa maneira endoscópica de reduzir o tamanho do estômago, tá? Então ela foi pensando na bariátrica, porém fazer um procedimento menos arriscado e invasivo. Então são costuras que são feitas no estômago pela boca do paciente, né? Então, a gente utiliza um aparelho para costurar o estômago internamente e ele vai ficar menor. Com isso, ele vai comer menos quantidade e também vai ter mais saciedade. A vantagem da endossutura para o balão é exatamente o fato de você não ter que tirar esses pontos ao final de 1 ano, como você tem que tirar um balão. Perfeito. E para a bariátrica, que ela não traz aquelas questões de reposição de vitaminas ao longo da vida do paciente. Então, é um procedimento inovador que tem seu lugar no mercado, né? Então, para alguns pacientes que querem cirurgia, mas não querem passar na bariátrica, ela é bem indicada. O aumento da ferritina. Eu não poderia deixar de dizer isso, porque a minha sogra teve um aumento considerável e acabou posteriormente tendo um problema grave e acabou falecendo. E eu notei que depois disso, as pessoas da família começaram a olhar e tinha muita gente com a ferritina muito alta. A ferritina alta causa o quê? Normalmente ela pode se depositar nos órgãos e causar inflamações. Isso é muito comum no fígado, tá? E existem 2 tipos. Existe aquela genética, tá? Que às vezes até o magro tem a ferritina alta, mas a maioria dos pacientes está ligada realmente ao aumento de peso.
né? Então é mais um parâmetrozinho que às vezes você tem todos os exames bons, mas sua ferritina está alta e você está obeso. É mais uma coisa que melhora com o emagrecimento, né? É que as pessoas ficam, às vezes, ligadas só na questão da glicose, está alta ou está baixa, a pressão está alta ou está baixa, mas a taxa de ferritina é muito importante que nos exames o médico fique ligado. Aliás, é importante que você faça os exames, procure um especialista, procure um médico, como o Dr. Mauro Jacome, porque se você está acima do peso, o Dr. Mauro vai te apresentar procedimentos que serão interessantes para você e você vai cuidar da saúde com quem entende do assunto, que eu carinhosamente falo que é o verdadeiro papa do emagrecimento no continente. Doutor Mauro, obrigado pela vinda aqui no Saúde Soluções. É a primeira de muitas, seguramente. Obrigado. Se Até a Deus próxima. quiser. Até a próxima. Pessoal, vamos ficando por aqui. Saúde Soluções vai embora, volta na semana que vem. Sigam conosco aqui na tela da Band e também no YouTube. E daqui a pouco os cortes também serão trafegados aí. Seguramente você vai receber no canal no seu WhatsApp, você vai ver pelo Instagram, pelo Twitter, pelo Google, pelo YouTube, enfim. Fique ligado conosco aqui, sempre na tela da Band e no YouTube. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, pessoal.